Eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como o bronze que soa em vão. Se eu não tenho amor aos irmãos, o amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quinta-feira, dia 16, dia 14 de agosto. É com muita alegria que nós aqui estamos reunidos mais uma vez nessa Semana da Família, que nos chama a vivenciar esse tempo de júbilo em nossa vida e a perceber sempre que a esperança não decepciona. Queremos aqui trazer a vida de todos aqueles que contam e esperam com as nossas orações, de modo especial aqueles que fazem aniversário. Aqui trazendo a vida do Éder Gabriel, da Mari Sobral, da Sirlene Arrigoni, da irmã Fabiana Loriato, da Regina Ribeiro, e os 4 anos de vivência matrimonial da Maria de Fátima e do Otacílio, lá de Ibituba. Aqui pedindo que a bondade de Deus continue guardando e zelando pela vida destes nossos irmãos. E vivenciando esta graça da Semana da Família, é trazida pela igreja um exemplo muito bonito, sobretudo de entrega e de generosidade. Se ontem nós celebrávamos Santa Dulce dos Pobres, hoje a igreja nos apresenta o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Maximiliano Maria Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia e foi batizado com o nome de Raimundo. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Ingressou no seminário franciscano da Ordem dos Frades Menores Conventuais aos 13 anos de idade, logo demonstrando sua verdadeira vocação religiosa. No colégio, foi um estudante brilhante e atuante. Na época, manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o apostolado mariano Milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote em 1918 e tomou o nome de Maximiliano Maria. Retornando para sua pátria, lecionou no seminário franciscano de Cracóvia. O carisma do apostolado do padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra impressa e falada. A partir de 1922, com poucos recursos financeiros, instalou uma tipografia católica, onde editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para os sacerdotes. Os números das tiragens dessas edições eram surpreendentes, mas ele precisava de algo mais, por isso instalou uma emissora de rádio católica. Chegou a estender suas atividades apostólicas até o Japão. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada. Mas teve de voltar para a Polônia e cuidar da direção do seminário e formação dos novos religiosos, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso 2 vezes. A última e definitiva foi em fevereiro de 1941, quando foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Em agosto de 1941, quando um prisioneiro fugiu do campo, como punição, foram sorteados e condenados à morte outros 10 prisioneiros. Um deles, Francisco, começou a chorar e em alta voz declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe, o prisioneiro número 16.670, solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou.
Todos os 10 despidos ficaram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, sobreviviam ainda 3 com Padre Kolbe. Então foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Foi beatificado em 1971 e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1982. O dia 14 de agosto foi incluído no calendário litúrgico da Igreja para celebrar São Maximiliano Maria Kolbe, a quem o Papa chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia de canonização estava presente o sobrevivente Francisco, dando testemunho do heroísmo daquele que se ofereceu para morrer no seu lugar. Vivenciando esta Semana da Família, trazido ao nosso coração o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, doar a sua vida por um pai de família. O que será que nós estamos fazendo, ou até que ponto nós estamos de fato doando a nossa vida por aqueles que estão à nossa volta e por aqueles que ainda sofrem? Só aquele que é livre de verdade consegue fazer isso, né, meus irmãos? Então que nós possamos tomar o exemplo desse santo em tempos difíceis, né? Dentro da Segunda Guerra Mundial, dentro desse contexto de tanta indiferença à vida humana. E lá estava ele dando valor e prestando a sua vida como uma oferta generosa para que outros tivessem vida. E é um santo do nosso século, né? Do século passado, mas do nosso século, muito próximo a nós. Então que esse exemplo possa trazer ao nosso coração toda a força que nós precisamos para, sobretudo, guardar a vida daqueles que a bondade de Deus nos apresenta. E para a nossa reflexão hoje, nesta quinta-feira, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, meus amados. Essa parábola, esse modo como que o Senhor fala ao coração nosso nesse dia, nos faz assim pensar em primeiro lugar, qual a imagem que eu tenho de Deus? Como eu me relaciono com o Senhor? Como é que a minha oração, o meu coração, a minha disposição, o meu testemunho se apresenta diante da graça de Deus? Se nós não pensarmos com carinho nessa situação, que na verdade é um grande drama, né? Visto que ele foi perdoado, mas não perdoou o outro, visto que ele tinha algo para resolver e não deu o tempo que o outro pudesse resolver também. Às vezes na vida da gente é assim.
por termos na mente um Deus que castiga, um Deus que muitas vezes é impiedoso, nós corremos um risco muito grande de ser isso com o outro. Só que observem bem, o Senhor sempre tem compaixão dos seus. É assim que Deus age conosco. E a pergunta de Pedro é uma pergunta muito oportuna, porque em tempos de indiferença, de ódio, de amargura, de ressentimento, nós somos convidados a perdoar sempre. E, meus irmãos, perdoar é dar ao outro e a si mesmo a possibilidade de seguir, de caminhar. Quem não perdoa se torna escravo. E quem não pede o perdão, quem não se coloca dentro desse processo de reconciliação, corre um risco muito grande de se fechar em si mesmo e ser alguém autossuficiente. Eu me basto e não preciso de ninguém. E a vida não é assim. Nós sabemos muito bem que nós necessitamos uns dos outros e que toda vida, tudo está interligado. Bastava simples e puramente que esse homem pudesse perdoar o irmão para ele poder sentir de fato o perdão que foi concedido a ele. Então, às vezes, não é o problema do administrador, do patrão, de Deus que não nos perdoa. Ele nos perdoa sempre. O problema é nos sentirmos assim, coroados e abraçados num perdão que nos dá a oportunidade de seguir o nosso caminho para que nós possamos fazer o mesmo com os outros. Como nós temos agido uns com os outros? Temos perdoado sempre? E aí uma das coisas que muitas pessoas às vezes falam com a gente, né? Eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Ninguém está falando que é para esquecer. Ninguém está falando aqui que é para poder apagar, passar uma borracha. Até porque, com as situações da vida, nós temos uma lição preciosa, nós aprendemos, crescemos, nós amadurecemos. Perdoar aqui é agir de modo com que a nossa vida seja valorizada. Nós não podemos perder tempo com coisas tão pequenas. O pecado, ele faz parte da nossa constituição, mas o amor que Deus tem por nós é muito maior. Então aqui nós vamos dar oportunidade sim para que o outro caminhe, sim para que o outro siga. E aí, meus amados, vivenciando essa semana da família, como que é bonito vivenciarmos esse perdão, primeiramente dentro de casa. Então você que vive aí, talvez com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os irmãos, com os tios, com os pais, e às vezes não perdoa, perdoe. O tempo ele corre veloz. O tempo, ele não para diante de algumas circunstâncias. Por isso que o momento do perdão, o momento da graça, o momento da entrega, da generosidade é agora. E que assim então possa ser, meus irmãos, e que a força desta palavra que nós ouvimos nos ajude sempre a ganhar a vida do irmão, como nós refletimos no dia de ontem. E como no dia de hoje, São Maximiliano Maria Kolbe traz de modo primoroso, porque ao ganhar a vida daquele pai de família, ele também assegurou, como nós temos visto nesses últimos domingos, né, os bens do céu, os bens do reino dos céus. Então o que nós estamos ajuntando para que nós possamos chegar diante de Deus e apresentar? Fica essa pergunta para cada um de nós e que nós possamos ser sempre estes homens e mulheres dotados do amor de Deus, da compaixão e da solidariedade, para que esse mundo seja cada vez mais humano e cada vez mais, é claro, dotado da presença e do perdão do Senhor. E no dia de hoje, meus irmãos, nós temos a celebração com a bênção das famílias, nas comunidades do Pai Eterno, sou eu que vou estar celebrando lá. O Padre Roberto Marcelino celebra na comunidade do Imaculado Coração de Maria e o Padre Oliveira na comunidade São José Operário. Todas as celebrações às 19 horas, dentro dessa nossa dinâmica da Semana Nacional da Família. Contamos com você, é claro, para que nós possamos fazer ainda mais esse nosso itinerário, pedindo a proteção, as bênçãos e o amor de Deus para as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia nesse dia. Desejo a você uma ótima quinta-feira. Nos vemos amanhã com a graça de Deus. Um grande abraço. Ainda que eu tenha vigor de profeta e o dom da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta.
O amor é paciente, tudo crê. É compassivo, não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é dom total. Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder, será como um sonho, será tudo em vão. Se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê. É compassivo, não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é dom total.